Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17 diz: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós nem sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, eu estou absolutamente seguro de uma coisa. Que todos nós, quando começamos o ano de 2020, nós fizemos aquele planejamento anual familiar. Projetamos trabalhos, negócios, passeios, viagens, aquele planejamento do início do ano muito bem definido e apontado. Só que aí, de repente, em março de 2020, surge aquela pandemia que abala a saúde pública, que coloca as poderosas nações, as grandiosas nações, todas elas em cócoras. Então os nossos trabalhos, os nossos passeios, os nossos negócios, os nossos planejamentos foram refeitos, foram reagendados, foram cancelados. E eu acho interessante porque um texto que é paralelo a esse que lemos de Tiago é o de Provérbios 27:1, que diz assim: Não se vanglorie do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz o dia. Ou seja, nós não somos administradores da nossa vida. Nós não somos os grandes regentes do amanhã. E é por isso que o texto diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. E pense um pouquinho comigo, irmãos. Quem aqui recebeu alguma mensagem profética que em 2020, em março de 2020, todas as nações seriam atingidas por um vírus que nós não conseguimos contemplar a olho nu? Quem aqui recebeu essa mensagem profética? Quem recebeu esse prognóstico do que viria, que ceifaria milhares de vidas? E tudo isso ensina para nós que nós não temos controle do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nas palavras do apóstolo Tiago. E o engraçado é que existe, pelo menos no mundo, um grande tripé que sustenta a esperança humana. E o primeiro deles é o poder econômico. O homem, ele confia no dinheiro que ele tem. O homem deposita a sua esperança sobre aquilo que está guardado no banco. Se fosse depender disso, irmãos, eu estava encrencado. Eu não sou um grande, gestor financeiro de investimentos, nada disso. A gente tem lá um negocinho guardado lá para as urgências, né? A gente sempre tira. Mas a nossa esperança está em Jesus. Mas tem muita gente que durante a pandemia falou: não, eu tô bem. Fica tranquilo que o que precisar aqui a gente vai providenciar, a gente vai comprar. E eu lembro que na época surgiu, bem assim no pico da pandemia, surgiu uma notícia muito triste de uma jovem que perdeu seu pai, que por profissão era médico e era um homem já muito experiente na área, um homem rico, bem financeiramente, e ele morreu por falta de algo que é gratuito para todos. Falta de ar para respirar. E ela falava sobre isso me comoveu bastante. E ela deixou claro que todo o aparato tecnológico, científico, o conhecimento que estava sobre o seu pai e o poder aquisitivo que eles tinham, não pôde salvá-lo. Então, isso responde para nós que o dinheiro, o viés financeiro, não traz esperança. Quem pode, irmãos, nos guardar de uma enfermidade, de uma tragédia? O dinheiro não pode fazer isso. E a pandemia está aí, escancarando essa verdade em nossa face. Mas tem um outro ponto aqui desse tripé, que é o poder científico.
Olha que interessante, né? Alguns acreditam que a ciência é o grande alicerce que vai fundamentar a esperança para toda a humanidade. Porém, como aprendemos durante o período da pandemia, nós não tivemos uma resposta pronta e definitiva sobre uma vacina que pudesse proteger em sua totalidade a contaminação. Demorou um pouquinho para surgir as vacinas. E mesmo assim, houve várias variantes que foram surgindo. Então, isso explica para nós que a ciência também não rege a esperança absoluta da humanidade. Mas um outro pezinho aí desse tripé é, como nós sabemos e trazemos, é o poder político. Veja, as grandes nações, as poderosas nações, elas não puderam, com todo o seu poder, não é, regido pelos governantes, presidentes, ministros, reis, com tanto militarismo, armas bélicas, elas não puderam resolver de forma pronta o problema da Covid, não é? Isso de forma definitiva. Sabe por quê? Porque o homem é vulnerável, nós somos pó. Tudo depende de Deus e nada depende de nós. Ou seja, essa esperança futura não pode estar elencado nesse tripé, que é o poder financeiro, o poder científico e o poder político. E avançando um pouquinho aqui a respeito disso, perceba que o apóstolo Tiago, ele também trabalha a questão da jactância. E o que seria a jactância? É a atitude de alguém que se manifesta com arrogância ou alta opinião sobre si. E no versículo 16 ele trabalha essa ideia. E a respeito disso nós temos pelo menos duas verdades. Primeira verdade, tome nota, no falso entendimento de quem nós somos. Segundo, no falso entendimento dos nossos desejos. Por exemplo, nós tentamos muitas vezes, através da presunção, fazer planos sem incluir a boa e sublime vontade de Deus para as nossas vidas. Vou te dar aqui um exemplo prático. Eu já cometi o erro do tipo assim: ano que vem eu vou viajar, ano que vem eu vou trocar de carro, ou eu vou mudar dessa cidade e vou para outra. Quem é que nunca cometeu esse erro, né? De determinar alguma coisa sem antes consultar o nosso Deus. Aí você fala assim: nossa, presbítero David, então eu não posso fazer planejamento? Óbvio, você deve fazer planejamento. O que Tiago está denunciando sobre presunção é você planejar as coisas sem incluir Deus nelas. Entendeu? Então, antes de você falar vou fazer, vou trocar, vou viajar, nós temos que orar e incluir os nossos desejos em oração para que a vontade de Deus se cumpra. É da vontade de Deus você viajar, você trocar de casa? Quantas pessoas nós não conhecemos, que já contaram seus testemunhos, que trocaram uma casa que Deus tinha presenteado, abençoado, eles construíram, compraram um terreninho, enjoaram da cidade, foi lá, trocou essa casa por uma outra, chegou lá, casa problemática, os vizinhos problemáticos, o bairro terrível, e se arrependeu, mas era tarde demais. É porque não consultou o Senhor. Entendido esse ponto aí? Bom, dá uma olhadinha, por favor, no versículo 13, só para usar o texto bíblico para nortear isso, né? Primeira pretensão do tempo, no versículo 13, diz assim, Tiago 4,13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã. Isso aqui é a pretensão do tempo, exatamente como eu trouxe na aplicação anterior. Amanhã eu vou trocar de carro, amanhã eu vou vender minha casa, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou negociar. Então, o conselho de Deus para nós é, calma meu filho, dá uma segurada. Coloque esses seus desejos diante da minha vontade. Ore, fale comigo, peça discernimento, direção, para que a minha vontade se revele a você. E nós temos essa pretensão do tempo, de achar que nós temos esse poder de ação, de definir as coisas. Muita cautela. Segunda pretensão é a pretensão das escolhas. Diz assim,
iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. O exemplo que eu dei também anteriormente, que nós vamos fazer, nós vamos comprar. Aqui é o perfil da pessoa que toma decisões sem antes consultar a Deus, que age por impulsos. É a pretensão com as escolhas. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou mudar, porque eu tenho muito conhecimento nesta área, então vai dar certo. Muito cuidado. Isso pode ser uma pretensão arrogante e diabólica. Temos aqui uma outra pretensão com as habilidades pessoais, que envolve até um pouquinho o que eu acabo de mencionar. A pessoa fala, eu tenho muito conhecimento. No versículo 3 ainda, diz assim, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Então temos aqui pretensões que podem tocar as nossas habilidades. Aqui é a típica pessoa que diz o seguinte, o que eu vou fazer é impossível dar errado. Eu tenho muito conhecimento nesta área. Eu sou um cara que sei negociar demais. Eu tenho a minha retórica muito bem acentuada. Eu sou demais. Eu sou o bichão, na linguagem de alguns. Muito cuidado. Muito cuidado. Tenha humildade. Porque essa pretensão, ela tende a tocar milhares de pessoas, porque o sangue de Adão corre em nossas veias. Entra já o eu, entra um pouco a soberba, o egocentrismo. Então, muito cuidado, tenha humildade, converse com o seu cônjuge, fale com Deus, peça oração por irmãos que de fato são homens de intercessão, mulheres de intercessão. Tome cuidado, Deus está falando com você. Muito cuidado antes de tomar essa decisão. Fale, Senhor, é a tua vontade? Essa decisão que eu quero tomar vai glorificar o teu nome, o Senhor vai ser glorificado por isso. Muito cuidado, bom? Muito bem, em último lugar, para a gente concluir a nossa reflexão aqui, aquilo que Deus tem falado ao meu coração no dia de hoje. Como é que nós podemos nos proteger a respeito dessas presunções? Nós acabamos de trabalhar com vocês aqui. Em primeiro lugar, primeiro remedinho aí, tendo consciência da nossa ignorância. No versículo 14, o texto diz assim, vós nem sabeis o que sucederá amanhã. Como nós falamos no início aqui da nossa reflexão com vocês, todos fomos pegos de surpresa a respeito da pandemia. Ninguém esperava, ninguém havia se preparado para isso. Ninguém. Foi absurdo, foi insano. Centenas de vidas. Eu perdi pessoas da minha família. Você provavelmente também perdeu alguém, um ente querido, um amigo, um vizinho, enfim, milhares de vidas foram ceifadas. Nós temos a ignorância de pensar que nós temos controle do amanhã, do futuro. Nós não temos. Então, primeiro pilar aqui para vencer as presunções é ter consciência de quem nós somos, da nossa ignorância, que nós somos pó. Vós nem sabeis o que sucederá amanhã. Precisamos confiar na soberania de Deus, que Deus cuida de todas as coisas. Não é? Que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Lembra que Paulo diz lá em Romanos 8, no versículo de número 28, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Seja você num lugar gostoso ou enfermo, nós sabemos. Seja você empregado ou desempregado, nós sabemos. Seja você trabalhando ou de férias, nós sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso aqui é confiança na soberania do Senhor, que Ele rege todas as coisas, que a nossa vida não está nas mãos dos deputados, dos políticos, dos militares, mas está nas mãos daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Essa verdade traz esperança, essa verdade ela traz conforto. Vamos seguir aqui, por favor. Temos mais um ponto a ser elencado como vencer as presunções. Ainda no versículo 14, fala sobre ter a consciência que a nossa vida é frágil. Tiago diz, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Um texto que vai trazer luz sobre essa realidade é o de Salmo 144, 4, que diz: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa.
Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ou seja, a nossa vida é um sopro. A nossa vida é um sopro. Hoje você está aqui ouvindo o irmão David, né? Ouvindo a palavra de Deus, você pode estar com seus familiares, mas o que vai te garantir que esse ano você ainda vai passar com eles? Você pode ser, né, recolhido pelo Senhor agora. Talvez esse pode ser o meu último vídeo. O que garante? O que garante? Financeiro, político, científico, nada. Esse tripé, ele desaba diante dessa realidade. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. A nossa vida é um sopro. Valorize a sua família, principalmente. Valorize quem está do seu lado. Porque muito em breve, mas muito em breve, você vai morrer. Isso aqui é a certeza, seja ateu, seja cristão, seja ímpio, seja alguém piedoso, nós vamos morrer. É que para nós temos essa esperança, aquela esperança de Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo ao seu próprio tempo e colocou no homem o anseio pela eternidade. Nós temos algo dentro de nós que foi colocado pelo Senhor, esse anseio pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui uma outra verdade a respeito da proteção contra a presunção está no versículo 15, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. No versículo 15 diz assim, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deixa eu te dar um conselho, parece clichê, mas é bíblico. Antes de você falar, vou fazer, tal, não sei o que, você fala assim, se Deus quiser, eu vou fazer, se Deus quiser eu vou comprar, se Deus quiser eu vou viajar, se Deus quiser a gente vai fazer esse passeio, se Deus quiser a gente vai comprar a nossa casinha, se Deus quiser. Parece clichê, né? Parece que um jargão pastoral, mas é bíblico. Nós temos que ser bíblicos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, se Deus quiser, eu vou fazer, eu vou comprar, tá bom? E agora, no versículo 16, nós temos uma penúltima orientação a respeito da proteção contra as presunções. Ter consciência que tudo depende de Deus e que nada depende de nós. Versículo 16 diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então vemos aqui no versículo 16, Tiago mostrando a necessidade de compreendermos que tudo depende de Deus e que nada depende de nós. E que nosso destino não está nas nossas mãos. E quando nós não incluímos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos nossos projetos, sonhos, nesse planejamento familiar que fazemos, isso se torna em jactância. Okay? Então Tiago claramente ensina que as atitudes descritas no versículo 13 e 14 são atitudes malignas. E para a gente concluir aqui no versículo 17, nós temos uma última orientação. Como nós vamos vencer as presunções? Podemos nos proteger das presunções tendo a consciência que fazer o bem é necessário. No versículo 17 diz: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, se você tem a oportunidade de abençoar alguém, de auxiliar o aflito, de abraçar o caído, e você não faz, você comete pecado. E a pandemia principalmente nos ensinou, com tantas e tantas vidas que foram ceifadas, que nós podemos viver, irmãos, uma vida mais modesta, mais simples, para dividir o alimento, para socorrer uma família. Nós podemos fazer isso. Eu concluo aqui com uma frase de Charles Spurgeon, que certa feita, quando ele pregava a respeito da dependência plena que temos que ter em Deus e a necessidade de sermos servos, de ajudarmos o próximo, os nossos irmãos, ele disse, abro aspas, será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto
a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá, nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda, volte aos seus negócios e tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Onde está o nosso coração? Que Deus te abençoe e te guarde e nos ajude nesses dias tão complicados e controversos que nós vivemos. Fiquem na paz, irmãos.